Bora! Então, de novo, nosso objetivo é começar as atividades e a gente vai começar pela atividade da toalha. Eu vou utilizar a atividade da toalha para explicar os conceitos iniciais sobre o que é classe, o que é objeto, o que é instância e fazer ali os primeiros códigos Python associados ao nosso projeto. Então, você presta atenção aqui. Daqui a pouco, quando você tiver o conceito básico, eu compartilho o meu código com vocês e vocês vão tentar dar sequência à atividade. Tudo bem? Então, eu nem sei se eu li a toalha com vocês, mas eu li a toalha com vocês ou não? Não. Tá, eu li o animal com vocês, foi isso? Pronto, então vamos começar aqui com a toalha. Toalha não tem testes. E nosso objetivo é criar uma toalha. A toalha ela tem 3 atributos: cor, tamanho e umidade. E aí a gente vai para o primeiro conceito. Quando você tem uma variável que é uma variável de escopo, x é igual a 5, é uma variável de escopo. A gente chama isso daqui de variável. Só que quando a gente tem uma variável que expressa o estado de um objeto, daqui a pouco a gente define melhor ali, por exemplo, uma toalha, quando a gente diz que x é igual a 5, ou então que cor é igual a azul, isso daqui a gente chama de atributo. Daqui a pouco a gente continua ali, vamos lá. Uma variável, quando eu estou aqui dentro do if, dentro de um for, dentro de uma função, é uma variável. Mas quando eu tenho essa variável descrevendo algum elemento, algum objeto, a gente chama de atributo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Não, eu estava aqui mesmo. Cria uma classe toalha com os atributos cor, tamanho e umidade. Crie um construtor que inicialize os atributos cor e tamanho. Como está barulhento, né? Com os valores recebidos como parâmetro e umidade com 0. Crie um método enxugar que receba um inteiro, amount, e aumenta o atributo umidade da toalha. Então, vamos entender onde eu estou. O que é que esse texto descreve? Descreve o nível de abstração que eu preciso e as funcionalidades que eu preciso. A gente chama essas coisas juntas de requisitos. Quais os meus requisitos? O que é que o sistema precisa resolver para resolver um problema? No caso, o nosso problema é implementar uma toalha. A nossa toalha vai ter uma cor, vai ter um tamanho e vai ter um atributo que determina o quão molhada ela está. As atividades elas vão usar o seguinte padrão. O texto descritivo do que tem que ser feito vai ser em português, mas os atributos e nomes de funções vão ser em inglês, porque o padrão para escrever código é em inglês, tá? Então aqui a gente tem uma toalha, essa toalha vai ter uma color, um size e um wetness, que representam o estado da toalha. Aí ele pede aqui para a gente criar uma coisa chamada construtor, que a gente vai entender agora o que é. Que inicialize os atributos cor e tamanho com os valores recebidos como parâmetro e umidade com 0. Então, vamos lá para o código entender só isso daqui que a gente fez. Então, número 1, para criar um pacote que associa dados com responsabilidades, ou seja, estado, informações de estado com ações, a gente usa o conceito de classe. Então, uma classe ela vai unir ações e estados. Em Python, a gente tem a seguinte estrutura de texto para criarmos um método. É assim. Fazer assim. Por favor, vou começar aqui do zero. Def faz algo. Print oi. Tá certo? Então vamos entender aqui como é que funciona essas coisas. Quando você tem
uma função, a gente cria uma função através de um nome def, uma palavra aqui que representa o nome da função, seria equivalente no Go era o que? Era func? Era func, né? Func é o nome da função. Em Python a gente usa o def, de definir, né? Definição. Então isso daqui, por exemplo, é o nome de uma função. Aqui eu tenho os parâmetros, por exemplo, x é o inteiro, e aqui eu tenho a ação. Por exemplo, print x é x. Então, quando você vai chamar isso daqui, você chamando a função e passando o valor. Então, isso daqui a gente chama de função, da mesma forma. Só que essa função que está dentro de uma classe, a gente tem um nome novo para ela. A gente chama esse negócio de método. Então, para invocar um método, você precisa primeiro criar uma toalha. Por exemplo, tal minúsculo é uma toalha. E aí sim eu posso chamar toalha.faz algo. Aqui eu estou invocando um método, não tem um objeto associado para o qual eu chamo o comportamento, e aqui obrigatoriamente eu preciso ter um objeto, que eu criei aqui uma toalha, que faz esse alguma coisa. Todo mundo junto ainda? Então, funções não precisam de objeto, métodos são chamados a partir do objeto. Primeiro eu tenho que ter o objeto para poder chamar a função. Normalmente... Então, tal é a primeira função ali, ele está chamando a classe tal? Não. Eu tenho aqui duas funções, tá certo? Esse primeiro aqui, só o fn, ele está chamando esse daqui. Tudo bem? E esse daqui, a partir do tal, está chamando esse daqui de cima. Eu estou chamando toalha.função. Então, por exemplo, eu posso fazer assim. O x aqui vai ser igual a 5. Então, eu vou dizer, ei, eu quero imprimir esse x. Se eu fizer esse fn de 6, ele vai imprimir 6. Só que se eu criar uma toalha, a toalha tem x igual a 5. Quando eu disser toalha, faça algo, ele vai rodar esse código aqui e vai imprimir esse x aqui do objeto. E aqui ele vai imprimir 5. Então vamos lembrar das nomenclaturas. Isso daqui é uma função, porque ela está solta, digamos assim. Isso daqui é um método, porque para rodar esse método, para invocar esse método, eu preciso primeiro ter uma toalha. Aqui eu criei a toalha e agora eu rodei o método que está associado à toalha. Beleza? Vamos lá. Desses métodos, ou seja, que são invocados a partir do objeto, existe um método que a gente chama de método especial de construção. Esses métodos, eles têm um nome diferente e o objetivo dele é construir o objeto. No Python, esse método é chamado de iniciar, init, e obrigatoriamente ele tem essas 2 underline no começo e 2 underline no final. Para que esse breguesso serve? Para iniciar o meu objeto. Então eu posso, por exemplo, dizer, olha, eu vou iniciar o objeto dizendo qual vai ser a cor dele. Então eu vou pendurar, tá? Guarda essa palavra. Eu vou pendurar a cor no objeto. E a partir de então, quando eu chamar mostrar, eu posso mostrar a cor que eu pendurei. Então, vamos em etapas agora. Isso daqui é o que a gente chama de construtor. E qual é o papel do construtor? Construir. Então, agora, na hora que eu criei esse init, ele está dizendo, ei, para criar uma toalha, você obrigatoriamente tem que passar o quê? O que ele está avisando? Obrigatoriamente você tem que passar o parâmetro cor. Então eu tenho que dizer agora que essa toalha é azul. E aí quando eu mandar mostrar, o que é que ele vai mostrar? A cor da toalha, a cor que eu guardei na toalha. Então ele vai mostrar azul. Tudo bem? Então, vamos lá.
esse carinha, que é o construtor, ele não é invocado explicitamente. Eu não digo quero rodar o construtor, como quem faz assim, né? Init azul. Ele é invocado automaticamente todas as vezes que eu tento criar uma toalha. Tentei criar uma toalha, ele roda o init para mim e obrigatoriamente roda o init. Tudo bem? Por isso que a gente diz que é um método especial. Ele é especial porque, diferente dos outros métodos, que podem ser chamados quantas vezes eu quiser e onde eu quiser, ele é chamado implicitamente, ou seja, eu não digo que quero rodar o construtor e apenas na criação. Depois de criado, o construtor não é chamado novamente. Todo mundo junto? Beleza. Esse carinha, ele vai ter normalmente formatos diferentes em outras linguagens, mas todos têm o mesmo comportamento. Se você tivesse em TypeScript, a cara dele seria constructor, cor, que é uma string. E aqui dentro eu faria des.cor recebe cor. Se a gente tivesse em C++ ou Java, seria towel, que recebe cor, que é uma string, des.cor recebe cor. Que seria, por exemplo, em Java, aqui seria em TypeScript. Todos têm o mesmo objetivo, inicializar o objeto, mesmo que eles usem sintaxes diferentes. No TypeScript, o nome não é init, é constructor, e no Java o nome nem é init nem constructor, é o mesmo nome da classe, mas internamente a ação é exatamente igual. Constrói o objeto, é chamado indiretamente, isso é chamado na hora da criação. Todo mundo junto? Comigo? Beleza. Então vamos lá. Vou tirar isso daqui. Então, se eu quiser armazenar mais de uma coisa, é só passar mais de uma informação. Eu quero passar a cor, quero passar o tamanho. Cor self. Ponto. Vamos usar os termos lá do diagrama. E o último que ele pede para guardar é a unidade. Wetness, que começa com 0. Você não precisa descrever que ele é uma string, porque ele já está sendo criado a partir de uma string. Mas eu sugiro que vocês criem a prática de descrever, tá certo? Ok? Então, quando... Não, assim, o que é que eu quero mostrar logo de cara? Não necessariamente as coisas que você vai criar você tem que receber. Entendeu? Você pode receber ou não. Entendeu? Não existe uma correspondência direta que tudo que eu crio eu preciso receber. Eu posso receber só os que fizer sentido. Tudo bem? Professor, e essa função self, ela serve para... Pronto, vamos para o self agora, tá certo? Vamos para o self entender o que é que o self faz. O Python é uma linguagem dinâmica. Então você pode imaginar da seguinte forma: quando eu chamo iniciar, ele joga para o iniciar um objeto disforme, ou seja, o self entra aqui como se sendo um objeto todo pelado. E conforme ele vai passando pelo init, eu vou grudando nele penduricalhos. Então, recebi um objeto que era totalmente vazio, eu vou grudar nele um atributo color e vou pendurar essa cor nele. Vou grudar nele um atributo size e vou pendurar o size nele. Vou grudar nele um atributo wetness e vou pendurar o wetness nele. Então, por ele ser uma linguagem dinâmica, né, e de script, ele entra, imagina que ele entra seco e a partir do momento que ele percorre o init, ele vai recebendo os atributos. Tanto que, se por acaso, entenda, você aqui dentro disser coisa recebe 5,
Ué, não era assim, né? Não era para eu estar criando um atributo fora do init. Aqui ele não vai reclamar. No futuro a gente vai descobrir formas de impedir ou de verificar, ei, eu não quero criar coisas fora do init. Mas, por exemplo, eu estou criando aqui um novo atributo dentro de um método. Por quê? Porque imagina que ele é um objeto moldável e aí, em qualquer momento do tempo de vida dele, eu consigo adicionar um atributo, remover um atributo, adicionar uma função, por causa de uma característica da linguagem. Então, o self, você imagina como sendo o objeto que eu estou manipulando. Beleza? Tudo bem? Então, vamos entender agora o que é uma atribuição. Então, vamos aqui. Então, aqui, ó, eu vou imprimir só o self, tá certo? Então aqui ele não vai me deixar criar a cor, porque ele quer um tamanho e o tamanho vai ser P, tá? Vamos entender agora o que são parâmetros nomeados. Quando você estava lá no Go, você obrigatoriamente tinha que passar os parâmetros naquela ordem. Só que o Python ele te permite nomear os parâmetros. Você pode dizer, ei, eu quero dizer que a cor é azul e que o tamanho é P. Você pode passar a nomeação dos fatores. Às vezes tem funções com muitos parâmetros e você lá pelo terceiro, quarto nem sabe, meu Deus, o que é que eu estou passando aqui? Então quando você nomeia, facilita. Outra coisa que você pode ter em Python que é comum são parâmetros default. Por exemplo, se eu não passar a cor, eu vou dizer que a cor é branco. E se eu não passar o tamanho, eu vou dizer que o tamanho é P. Tá vendo aqui a atribuição logo de cara? Se eu não passar a cor é branco, se eu não passar o tamanho é P. O TypeScript é igualzinho. Então, se eu não passar a cor, qual vai ser a cor da minha toalha? Branco. Se eu não passar nem a cor nem o tamanho, vai ser branco P. Se eu passar só G, olha aqui a primeira confusão, ó. Esse G foi para onde? Olha a regra. O primeiro é cor. Então o G foi para onde? Para cor. Por isso que parâmetros nomeados facilita. Cor G é o que? Green. É um green. Então, se você precisa passar elementos fora de ordem, você deve usar os parâmetros nomeados. Por exemplo, eu não quero usar a cor. A cor vai ser branco, mas eu não quero passar a cor. Eu quero passar apenas o size. Se você não colocar nada, ele vai assumir que você está colocando em ordem e aí pode baldear tudo. Então, sugestão, se existem parâmetros nomeados na sua linguagem, talvez seja uma boa utilizar os parâmetros nomeados, justamente para você não se embananar. Então, já vimos um monte de conceitos, só aqui. Número 1, a diferença de método para função. Número 2, o que é um construtor. Número 3, nem todos os parâmetros precisam gerar atributos. Número 4, parâmetros podem ter valores default e parâmetros podem ser passados como parâmetros nomeados. Mais outra regrinha. Você não tem como ter um parâmetro default sem que todos na sequência sejam default. Aqui ele vai dizer, olha, você não pode ter a cor como default se depois dela tem um que não é default. Você poderia ter de trás para frente. Por exemplo, obrigatoriamente eu tenho que passar a cor, opcionalmente eu tenho que passar o tamanho. Entendeu? Então, se eu passar só um, eu estou passando a cor. Então, aqui eu tenho um parâmetro obrigatório e um parâmetro opcional. Ok? Se eu quiser, eu posso fazer com que todos sejam opcionais. Todo mundo junto ainda? Todo mundo junto? Bora lá.
algumas regras que a gente não tem como ver agora. Nunca crie parâmetros opcionais que sejam vetores, ok? Nunca crie parâmetros opcionais que sejam vetores. Não dá para explicar agora, mas vai dar ruim, entendeu? Então, se você puder logo guardar, um vetor não pode ser um parâmetro opcional, não tenho como explicar agora, mas é mais fácil você dizer algo como: ei, ou tu diz qual é a cor, ou tu não diz nada. A gente vai chegar um pouquinho depois disso, certo? Ou tu diz qual é a cor, ou tu não diz nada. Mas por enquanto a gente vai ficar só com os valores default. Então vamos lá. Temos parâmetros, eu guardo esses parâmetros e eu posso mostrar esses elementos. Então vamos rodar esse código aqui. Ok, quando eu mandei mostrar o objeto, ele mostrou nesse formato aqui de objeto. Mandei o objeto lá para o print. Tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo: olha, esse objeto que você mandou imprimir, ele está nessa posição. Eu não queria isso, eu queria ver os campos direitinho. Tem métodos especiais no Python para fazer essa conversão. Um deles é o def rep r. Vamos simplificar esse daqui, tá? O str, tá vendo aqui o str? str é o equivalente ao toString das outras linguagens. Ou seja, você está dizendo, explicando como é que você vai transformar esse cara em texto. Porque se eu simplesmente desse o print nele, voltando para o problema, se eu der um print em toalha, o que ele vai me mostrar é a posição dele na memória. Eu não quero, eu quero ver as informações. Então eu vou para outro objeto especial que obrigatoriamente tem essa assinatura. Ele não recebe nada por parâmetro e retorna um texto. E a tarefa dele é transformar esse cara num texto. Então eu poderia retornar, quero retornar o quê? Self.color, self.size, self.wetness. Só juntando aqui todos os atributos e transformando tudo isso aqui em texto. Então, na hora que eu der o print na toalha, viu o que é que aparece? White e G, 0. Tamo junto? Como é que é o nome dessa funçãozinha aqui em outras linguagens? Como é? No caso do Go, ela é apenas string. No caso lá do JavaScript, no TypeScript, ela tem o nome de toString. Mas é a mesma representação. É um método cujo nome é obrigatório. Você não pode mudar nem o nome, nem o retorno. E o objetivo dela é transformar o objeto em um texto. Se você tentar imprimir o objeto, ele automaticamente converte o objeto para texto. Então agora o nosso mostrar se tornou inútil. Porque se eu quero ver o objeto, basta eu dar um print nele. Tudo bem? Ei, Sam, esse F é para quê? Tá. Esse F diz a seguinte coisa: se eu só fizer isso, isso daqui é um texto normal. Beleza? Se eu coloco o F na frente, eu estou dizendo que eu quero fazer uma string formatada. E todas as chaves devem ser interpretadas como locais onde eu coloco variáveis. Se eu quisesse escrever uma chave de verdade, aí eu teria que usar a chave dobrada, e aí ele entende que uma chave. Isso daqui não é uma variável, porque eu coloquei chave para representar que eu quero colocar de fato uma chave. Então, esse Fzinho é o equivalente a formate essa string. Se você tivesse em TypeScript, que é a linguagem que vocês vão lidar, o equivalente a isso daqui seria assim, ó. Return, no TypeScript a gente usa crases para dizer que é uma string formatada. Então seria, ó, como é praticamente a mesma coisa,
No TypeScript eu utilizo crases para dizer que é uma string formatada e uso cifrão na frente meu nome? Na frente das chaves para dizer que é uma variável. Isso daqui seria em TypeScript e esse daqui em Python. Conceitualmente é a mesma coisa, né? Tem os placeholders, tem uma substituição de variáveis. O Python vai usar o Fzinho, o TypeScript vai utilizar a crase para você indicar que essa string tem que ser interpretada, transformada no texto real. Beleza? Todo mundo bem? Vão reclamar que eu mal ensino uma linguagem, estou ensinando 3 ao mesmo tempo? Covarde. Vamos entender agora a diferença entre um objeto e uma referência. Ok. Vamos fazer assim agora. Quantas toalhas eu tenho? Quantas toalhas eu tenho? É uma pergunta capciosa, né? Vamos mudar a pergunta para a gente conseguir chegar na resposta. Onde eu estou, em que trecho de código eu estou criando a toalha de fato? Aqui eu estou criando a toalha. Então eu criei uma toalha. Essa toalha que eu criei, eu armazenei em que lugar? Nessa variável. Então aqui a gente tem o conceito de referência, armazena, objeto. O objeto está aqui. O local onde eu armazenei, o endereço desse objeto é esse daqui. Aqui embaixo, a gente tem outro conceito. Outra referência, armazena o mesmo objeto. Então são duas toalhas com o mesmo atributo. São duas referências para o mesmo objeto toalha. São duas. Então, vamos entender o que é um objeto e o que é uma referência, ok? Então vamos desenhar. Quando você de fato cria uma toalha, esse código vai lá na memória RAM e aloca espaço para poder você colocar todos os atributos da sua toalha. Então, em algum lugar da memória RAM, tem que a toalha é azul, tem que a toalha é tamanho P e tem que ela está molhada. Tem 30 gramas de água. Em algum lugar essa informação está. Concorda comigo? Beleza. Ok. Então, isso daqui é o que a gente chama de stack e heap. Não vou entrar aqui nesse mérito, mas você imagina que isso daqui está na memória. Stack e heap. A memória é alocada ao programa. Em outro lugar, tá certo? Nós temos as tabelas de variáveis. Então, quando você diz, ei, cria uma toalha para mim, ele criou esse bloquinho de memória, viu que esse bloquinho de memória está na posição, exemplo, 500 de memória, e esse 500 de memória tem que ser anotado em algum lugar. Esse 500 de memória está anotado no tal. Então, tem uma coisinha chamada tabela de variáveis. Tabela. Ixi, como tá? Tabela de variáveis. Na tabela de variáveis, ele percebe o quê? Ok, towel é uma coisa do tipo toalha e está apontando para a posição 500. Quando você fez a outra atribuição, T2 recebe towel,
você acabou de fazer uma outra anotação dizendo que T2 também é do tipo toalha, e ele também vai olhar para que posição da memória? 500. Só que na verdade a gente só tem um objeto toalha lá na posição 500, mais dois elementos, duas variáveis olhando para a mesma posição 500. Tudo bem? Beleza? Se eu faço isso, T3 recebe T2. Quantas toalhas eu tenho de fato? Uma toalha. Quantas referências olhando para essa toalha? 3 referências. Em que lugar de fato eu estou criando a toalha? Bem aqui, só aqui. Os outros locais são apenas a manipulação do valor de onde a toalha está. Tanto faz eu fazer toalha.cor recebe azul, como color, né? Como eu fazer T2 recebe tal, T2.color recebe azul, porque ambos estão manipulando o mesmo objeto. Estamos juntos? Beleza. Já que você entendeu o conceito aqui, vamos pular para outra linguagem, para a gente transpor o conceito e entender como é que funciona. Quando você está lá, por exemplo, em TypeScript ou em Java, que assim elas são parecidas, criar objetos não é como em Python, basta você colocar o nome e os parênteses. Lá a criação é explícita. Então no TypeScript, em Python você faria algo assim, ó. Em Python a gente fez assim. Você diz, olha, towel é a variável, uma referência. É capaz de armazenar um objeto toalha. E eu estou criando uma toalha cujo tamanho é G e armazenando ele aqui. Eu fiz isso nessa linha. Lembra, o objetivo do Python é ser expressivo. Em JavaScript ou em TypeScript a gente teria isso. Eu vou criar uma toalha. Então já tem uma palavrinha para dizer que estou criando uma variável. Essa minha toalha é uma toalha, até aí igual, que eu vou criar agora. New toalha. É basicamente o mesmo texto, mas agora eu tenho por exemplo, aqui em TypeScript, eu tenho uma palavra que explicita que eu estou criando um objeto. E sempre que eu crio um objeto, eu estou explicitando. Java é igualzinho. Eu preciso do new, e a diferença aqui no Java, você não usa o let, mas usa o var. Conceitualmente, todas as coisas são iguais. Do lado direito eu tenho um objeto sendo criado, do lado esquerdo eu tenho uma referência que guarda onde esse objeto está. Entendeu? Bora para o próximo? Bora. Próximo. Tem aqui uma pegadinha muito, eu ia dizer escrota, mas escrota é feio. Muito marota. Hã? Não falei não, foi sem imaginação. Agora a gente tem uma pegadinha muito marota nessa ideia de referência e objeto, que é quando a gente cria uma lista. Você vai lá todo feliz e cria uma lista de cores. Ei, cores é igual a... Cores é uma lista de cores. Aí você cria lá verde, vermelho, outro com V, verdura, violeta. Verdura, ó, violeta. Ok? Aí eu pergunto, qual dos dois lados eu estou criando a lista? Do lado direito ou do lado esquerdo? Em que lugar eu estou criando a lista? Do lado direito ou do lado esquerdo? Não. Lembra, o objeto sempre é criado do lado de lá. Aqui é sempre onde eu guardo. A lista está sendo criada aqui. Tanto que se eu fizer assim, C2 recebe cores, eu tenho quantas listas aí? Uma lista. E quantas referências? 2 referências.
O objeto é sempre criado do lado de lá, ok? Tá certo? Então lembra disso, o objeto é sempre criado do lado de lá. O lado de cá é apenas onde ele é armazenado. Se você está em Java ou JavaScript, você também tem que fazer o new. Em Java seria algo como cores é igual ao new array list de string, ó como é mais explícito, tá vendo? Estou criando uma lista de texto e aí você passa os objetos que quer criar. Aqui seria em Java. Mas está vendo que conceitualmente é a mesma coisa? O lado de lá cria e o lado de cá armazena. Em computação, a gente chama esse breguesso de L velho e recebe R velho. L de left e R de right, que equivale aos conceitos de lugar e valor. Ou seja, o lado de cada equação é sempre interpretado como um lugar e o lado de lá sempre interpretado como um valor. Eu estou criando um objeto na direita e salvando em algum lugar da esquerda. Então, quando eu faço isso daqui, ó, C2 recebe cores, literalmente eu estou dizendo, eu vou pegar o valor para onde cores olha, que é justamente o objeto vetor que foi criado, e vou armazenar esse vetor em que lugar? Aqui no C2. Conceitualmente, está de boa? Objetos são criados do lado de lá, referências estão sempre do lado esquerdo. Esquerdo, esquerdo. Então vamos lá. Temos referência, armazena, objeto. Agora a gente vai, pronto. Agora a gente vai para o conceito de métodos e responsabilidade. Tá vendo aqui a minha toalha? A minha toalha tem esses 3 atributos. E do jeito que foi feito aqui, eu consigo manipulá-los individualmente. Eu posso dizer que, eu vou mudar a cor da toalha. Joguei ela no alvejante, agora ela ficou branquinha. E a minha toalha era G, mas eu vou precisar fazer aqui uns retalhos, vou cortar ela pela metade. Agora a minha toalha vai ficar P. E a minha toalha, eu acabei de lavar os pés, eu vou enxugar as minhas toalhas, a minha toalhinha, então ela vai ficar mais molhada, eu vou aumentar o quão molhada ela está. Se eu mandar imprimir a toalha, ele vai mostrar que agora a minha toalha, que era, sei lá o que, não, ela era color, percebe, ela era azul, blue. Ela era azul e agora ela está alvejada, está branca. Quando eu imprimir o código, vai mostrar que ela está branca, ok? Então, do jeito que a gente monta o objeto, ele já tem, eu consigo manipular diretamente os atributos associados a ele. O que a gente vai fazer agora? Criar comportamentos, ações a partir desse objeto. Vamos começar das mais fáceis. Uma delas é o método enxugar. Enxugar recebe um valor inteiro, amount, e aumenta o atributo umidade da toalha. Então, bora lá. Eu vou criar um método. O método enxugar vai se chamar dry. Ele vai receber um valor inteiro. Esse parâmetro é amount. E o comportamento que ele faz é pegar esse tanto de água que eu estou jogando na toalha e deixar a toalha mais molhada. Beleza? Aqui embaixo, normalmente, a gente vai ter o diagrama de classes representando os métodos, os atributos e os retornos. Então, a gente tem o que? Enxugar, eu vou pegar minha toalha e enxugar algo. Esse tanto de água é para entrar dentro da toalha. Então, bora lá. Eu vou fazer esse daqui para vocês. Começa sempre com def. Depois a gente tem o nome do método. Qual é o nome do método? Dry.
como ele não é um método especial, é um método do usuário, ele não precisa de underlines em canto nenhum, é só dry. Obrigatoriamente, o primeiro parâmetro tem que ser o quê? O self, que é o objeto que eu estou manipulando. E depois eu passo para os parâmetros da função. Eu quero uma certa quantidade de água que vai aumentar a água da minha toalha. A gente pode explicitamente dizer que o meu método não retorna nada. Em TypeScript em Go a gente utilizava o que aqui? Void, não era assim? Então, em algumas linguagens você tem vários tipos de vazio. O padrão do Go é só void. No JavaScript, TypeScript, você tem 3 tipos de nulo. Você tem o void, você tem o nulo e você tem o undefined. Void, nulo e undefined. No Python só existe um tipo de vazio, que é o none. Então, none é não existir. Então aqui eu estou dizendo que ele não tem retorno. Não gera retorno. Para dizer o tipo de retorno de uma função, a gente utiliza setinha depois dos parâmetros da função. Certo? Então pronto. O que é que essa função tem que fazer? Então, o tanto que eu tinha de água na toalha vai aumentar do tanto de toalha que a pessoa mandou enxugar. Então, agora eu posso pegar a minha toalhinha, mandar enxugar a cabeça de alguém, e aí quando eu mandar imprimir a toalha, vai ter que agora está com 60 unidades de água. Se eu rodar isso daqui de novo, 120 unidades de água. Tudo bem? Eu não consigo, por exemplo, retornar 10. Por que eu não consigo retornar 10? Porque 10 é um inteiro. Ele vai dizer, ei, você está tentando retornar 10, mas o seu tipo diz que não retorna nada. Está errado. Tá certo? Você tentar retornar chiclete. Não dá, porque você disse que não retornava nada. Beleza? Se você não colocar nada aqui, ele vai inferir o retorno. Ou seja, você sem querer estava com um método muito grande, e aí você uma hora retornou inteiro num canto, outra hora esqueceu, retornou booleano no outro, ele vai fazer a inferência do retorno. E aqui, como você não colocou nada, e no final você retornou chiclete, sei lá, inventar uma lógica aqui, tá certo? Se ele está muito molhado, maior do que 100, retorna cheio, sei lá. Se não, retorna chiclete. O que é que o método dry está retornando? Um string, tá vendo? Falso. O que é que o método dry está retornando? Ou falso, ou então chiclete. Entendeu? Então, quando você trava o tipo de retorno, você garante que não vai ficar nenhum pedaço de código sobrando dentro da lógica de código, errando ou transformando a função que você queria que não retornasse nada. Você força o comportamento. Então, é útil você travar logo que ele não retorna nada, se você não quer que ele retorne nada. Tá explicado? Tá tudo bem aí? Então, por exemplo, se eu não colocar nada e eu não tiver literais, vou fazer aqui, ó, retorna self.wetness ou então self.call. Esquece a lógica, eu só quero mostrar aqui o que é que o dry está retornando agora. Ou um inteiro ou uma string. E talvez não é o comportamento que você quer. Traduzindo, quando não for retornar nada, diga que não vai retornar nada. Show? Então aqui a nossa lógica, por enquanto, é só aumentar
o tanto de água que ele tem. Bora para a próxima lógica. Ok. Crie um método torcer, wring out, que zera o atributo umidade da toalha. Isso aqui é fácil, né? Então, a partir de agora, vou mandar o código para vocês e vocês vão, sob minha orientação, não quer saber, eu não vou mandar, eu vou deixar vocês escreverem para vocês se acostumarem com a sintaxe, pode ser? É bom que vocês se acostumam. No começo, principalmente quando você está aprendendo uma sintaxe nova, escrever tudo do zero é útil. E quando você errar, você vai olhando caractere por caractere, porque às vezes você trocou um negócio desse, um menos por um igual, trocou um maior que por um menor que. Tudo bem? Então vai lá, escrevendo. O nome dos atributos tem que ser em inglês mesmo? Não precisa ser em inglês. Só que a gente vai usar essa convenção para vocês se acostumarem, né? Irem aprendendo um trequinho ou outra acolá de inglês. Mas e se as variáveis estiverem em buffer para eu precisar escanear? Como é que eu faço no Python? O senhor vai falar depois? Faz um input, mas a gente vê depois. A gente vê já, tá certo? Daqui a pouco a gente faz a versão interativa do código. Tá? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou colocar água que a minha acabou. E aí, se vocês já terminarem isso que eu coloquei, tentem fazer os métodos. O primeiro método vai ser torcer a toalha. Depois vocês vão para um método que retorna a quantidade de água para cada tamanho de toalha. Tentei, o Eric está bem ali. Pronto. Os monitores estão lá atrás, é só vocês pedirem ajuda para eles precisarem.
Quer adivinhar o que precisa de. Tá aqui já. Daí o Get Index é usando ITs, né? Para tirar o
selfie. Por exemplo, se eu deixar. Se eu deixar esse, eu posso botar certo abaixo desse. Pra pegar a G. Mas é melhor especificar. Que pode ter outra coisa. Selfie, ela retorna um voo, né?
Ele vai dinheiro mais funcionando a quantidade de unidades. E aqui é para gerar unidades. Isso aqui é mais progressivo. Então a gente viu uma variável embaixo. Aqui ela está diminua, zero e aumentar. Aí fica errado. Mas você é um Tem um negócio. Esqueci como é que se cria uma toalha. Ah, tá. Aí só toalha, uma toalha e é uma toalha. Ah, tá ali. Mas tá ali. Até o igual já deixa né? Deixa igual. Tipo de toalha mas... Tá bom, também vou ter que negócio. Ah, tá. Tem que tirar do... Era isso mesmo. Era literalmente isso. Tava reconhecendo uma toalha tá assim. Mas como que eu uso a função travessão passiva? Ela retornou se ela tiver não,
Só passar a tarefa, que vocês escutam. Então, para a semana que vem já tem atividade, tá? A atividade de próxima semana, pegar o que vocês aprenderam aqui. Pronto, vocês podem começar o animal, ok? Vocês ainda não sabem fazer a parte dos testes, mas vocês já têm o necessário para entender a lógica básica do animal. O animal, ele... Vocês conseguiram fazer alguma coisa da toalha aqui? Um pouquinho, né? Então assim, mas aí vocês já têm a lógica básica. O que é o animal? Vocês sabem como é a atividade do animal? Não? Eu mostrei, né? Então assim, o que é que eu sugiro? Que vocês comecem o animal, ou seja, façam a implementação do diagrama, ou seja, o animal começa com uma espécie, mesma coisa, tá vendo? Ó? Uma espécie, um barulho que ele faz e uma idade. A idade não é em anos, a idade é em estágio. Ele é criado no zero, que nem a atividade que a gente acabou de fazer. E toda vez que você manda envelhecer, ele vai avançando nas etapas. Que nem o wetness, que nem o dry não vai fazendo com que ele se torne mais molhado. Só que qual é a ideia? O dry, ele não vai jogar água dentro da toalha para sempre, porque isso vai ter um limite, beleza? Da mesma forma, o animal não tem como envelhecer para sempre. Depois de um certo limite, ele fica só morto e acabou-se. Então, tarefa para a semana que vem é continua a fazer a toalha, ver o que é que vocês conseguem fazer e aí tenta transpor os conceitos que vocês viram aqui para o animal. E aí no começo da semana que vem eu finalizo a toalha. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ver formas diferentes de fazer e eu explico como é que a gente vai fazer os testes para integrar entre o front-end, que seriam as requisições, com o back-end, que é a lógica. Combinado então, meu povo? Ok, podem ir. Mas os que estão aqui, se quiserem, eu aproveito uns 5 minutinhos que eles vão sair. Botar isso aí também na Riego. Vocês estão aqui merendar, tomar café? Vocês viram o meu café e ficaram nervosos? Pois tá bom, vão. Oi. Vai ser somente uma chamada, a gente não vai gravar. O quê? Porque não tinha aquela questão de avaliar. Tá, o que eu acho que a gente pode fazer é no final da aula passar. Porque. Deixa a Vitória voltar a chegar. Só um instante, deixa eu parar aqui a gravação, né?